Muito bem, voltamos aí para a nossa aula de processos e agora o assunto em questão é uma derivação de processos, que são as threads. Conceitualmente, cada processo tem um fluxo de controle, que nós podemos chamar de thread, mas cada processo tem um único fluxo, uma única ou um único thread. Para algumas aplicações é útil ter múltiplos threads de controle dentro de um único processo. Esses threads são escalonados independentemente e cada um tem sua própria pilha. Quando nós falamos pilhas, nós queremos nos referir a variáveis locais, variáveis utilizadas por aquela rotina ali da thread, né? Ou do thread. Mas todos os threads em um processo compartilham de um espaço de endereçamento comum. Isso é importante conhecer e entender, porque é exatamente o que diferencia um thread de um processo. Um processo ele ocupa um espaço específico em memória que não pode ser utilizado por outro processo. E um thread, vários threads do mesmo processo, eles compartilham o mesmo espaço em memória. Eles não têm que estar em espaços distintos da memória principal, certo? Threads podem ser implementados no espaço do usuário. O sistema operacional tem o espaço, né, o espaço do usuário, que são as aplicações dos usuários, né, o software com os quais o usuário interage, né, os aplicativos. E tem o núcleo. O núcleo do sistema operacional é o kernel. Ele é um software de baixo nível que entra em contato com o hardware. É o núcleo, o kernel, que gerencia todo o hardware do computador, do dispositivo computacional. É a parte do sistema operacional que gerencia o hardware diretamente, entra em contato diretamente. E esse espaço do núcleo não é acessado diretamente pelo usuário. Qualquer tarefa que o usuário precisa executar em uma aplicação ela vai criar uma chamada de sistema, como nós vimos em aula de arquitetura, quando nós tratamos do estudo do Assembly. Lá no Assembly do MIPS nós tínhamos algumas rotinas que davam syscall, que era uma chamada de sistema. Então, quando existe essa chamada de sistema, é uma solicitação vinda do espaço, né, do usuário para o espaço do núcleo para que alguma operação seja executada. Uma outra forma de comparar isso é o shell. Quando nós estamos trabalhando com comandos digitados aí no shell, no bash, que nós vimos na aula anterior, muitas operações do shell geram chamadas de sistema que solicitam ao kernel entrar em contato com o hardware e executar alguma tarefa. Mas o shell está no espaço do usuário, certo? Os threads, então, podem ser implementados, tanto faz feminino ou masculino para thread, porque é uma palavra inglesa, né? Mas os threads podem ser implementados no espaço do usuário ou no núcleo do sistema operacional. Aqui dá um exemplo de threads em um processador de texto. É muito comum. Em um processador de texto, com formatação, né, que você pode escolher formatações aí do texto, você tem um thread para controlar a ortografia, gramática, para corrigir, né, marcar erros de ortografia, erros de escrita. Você tem que ter um thread, né, o processador de texto tem que ter um thread para receber aí a entrada de dados de caracteres pelo teclado, né, para controlar a entrada de dados via teclado. E tem um outro thread para fazer aquele salvamento que o Microsoft Word tem, né? Aquele salvamento automático. Então, se você se esquecer de gravar o arquivo e esse recurso estiver ativo, a gravação acontece automaticamente. É um outro thread que faz essa operação, que salva automaticamente aí parte do seu texto, né? Que você gravou,
realizou, escreveu por último, após a última gravação proposital, né? Última gravação intencional. Aqui tem um outro exemplo com servidor web multithread. Né? Você tem um thread despachante, um thread operário. Aqui tem o cache de páginas web, né? As páginas web aí armazenadas em uma memória para disponibilidade imediata. Isso aqui tudo acontece no espaço do usuário, no servidor web, e no modo núcleo lá tem a conexão de rede. Né? Aqui, como não está descrito o texto aqui, o exemplo, é melhor a gente deixar assim apenas o desenho, mas você consulta, depois dá uma lida lá no capítulo 2 do Tannenbaum, de Sistemas Operacionais Modernos. Ele explica com mais detalhe aqui a interação, né, a operação de cada um desses threads do servidor web. Aqui tem o modelo clássico de thread, cada processo tem um único thread. E aqui a gente tem um processo multithread, ou seja, você tem 3 threads no mesmo processo. Como aquele processo, por exemplo, de um processador de texto, né, de um aplicativo processador de texto, que tem threads para tarefas diferentes, um thread para cada tarefa. Aqui a forma de implementar os threads, então a gente tem nesse primeiro exemplo aqui, na figura A, nós temos 2 processos, esse primeiro processo tem 3 threads, esse outro processo tem 4 threads, e os processos são implementados no espaço do usuário. E aqui no núcleo tem uma tabela dos processos, não dos threads, dos processos, e os threads são implementados no espaço do usuário. Aqui já muda, na figura B, você tem os threads dentro de cada processo, né? Então, os círculos aqui são processos. E aqui no modo núcleo você tem tanto a tabela nesse modelo, tabela de processos, como a tabela de threads. Então, aqui a implementação está no núcleo. E tem implementação híbrida. Então, várias maneiras foram investigadas para tentar combinar as vantagens de threads de usuário com threads de núcleo. Uma maneira é usar threads de núcleo. Então aqui a gente tem as threads de núcleo. E para cada thread de núcleo, divide-se em threads do usuário, do espaço do usuário. Tá? A gente pode usar a palavra aí, multiplexar, o verbo multiplexar, multiplexação. Então aqui é uma subdivisão do thread de núcleo em threads em nível, né, no espaço do usuário. E aqui é o processo, né? Círculo é o processo. Outro tipo de thread existente é a thread que pode ser criada somente diante de uma solicitação. Então aqui um exemplo é a gente ter aí um sistema distribuído em que você tem o lado da aplicação no cliente, né? E o lado da aplicação na outra ponta aí no servidor. E aqui tem infraestrutura de rede. Então você pode ter um processo com uma thread existente. E aqui esse thread aguarda solicitações, né, por parte de um cliente. E você pode ter thread pop-up, que é criada só para tratar uma mensagem que chega. Nos dois casos aqui, a gente poderia pensar em um servidor, por exemplo. Aqui o servidor já existe o thread para controlar as solicitações, e aqui o thread é criado a cada mensagem que chega. Então, um thread específico, isso acontece muito em servidor web. Cada solicitação de usuário para carregar um site, para cada solicitação é criado um thread para fazer aquele atendimento daquele usuário para aquele site, certo? Então o thread que trabalha assim, que é criado pela solicitação, pela mensagem que chega do usuário,
é thread chamado thread pop-up. Que considerações sobre migração de sistemas com processos de um único thread para código multithread é difícil, exige do programador, exige um trabalho assim, cansativo. Muitos programas foram escritos para processos monothreads. O código de um thread em geral consiste em múltiplas rotinas, exatamente como um processo. Essas rotinas podem ter vários locais, variáveis globais e parâmetros, né, de passagem aí entre rotinas. Então, são muitos detalhes para criar aí um sistema multithread trazido de um sistema monothread. Então, a tarefa de migrar é complicada. Talvez seja mais trabalhoso, né? Talvez não. É mais trabalhoso do que criar do zero, né? Um sistema que já pensado em software, em sistema multithread. Então, variáveis locais e parâmetros não tem problema nenhum. Você já estudou linguagem C e viu que as funções podem ser executadas passando parâmetros para quem a chamou, né? Ou recebendo parâmetros de quem a chamou. E as variáveis locais dentro de uma função só existem lá dentro. Ninguém mais enxerga. Até aí tudo bem. O problema é quando tem variáveis globais, que o sistema inteiro enxerga. Nesse caso, se um thread modificar uma variável global que estava sendo utilizada por outro thread, pode gerar inconsistência e erros, né, de programação, falhas aí em sistemas. Tá? Esse é o problema aí de trabalhar com conversão de sistema monothread para sistema multithread. Aqui está dando um exemplo, ele não é muito claro, mas é o que eu comentei, né? A modificação de uma variável global por um thread e o outro thread vai precisar usar o valor antigo e foi modificado, coisas assim pode acontecer. Tem a ver ainda com o assunto. Tá, comunicação entre processos. Os processos, eles podem se comunicar uns com os outros usando primitivas de comunicação entre processos. Por exemplo, semáforos, monitores ou mensagens. Essas primitivas são usadas para assegurar que jamais dois processos estejam em suas regiões críticas ao mesmo tempo. Uma situação que leva ao caos. O que é isso? Para que os processos possam se comunicar, deve existir na memória principal uma área que seja utilizável, compartilhável pelos processos. Mas essa área nunca pode estar sendo utilizada por dois processos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Não pode isso ocorrer. Então, existem soluções, né, de código, algoritmos, para impedir que dois processos estejam ao mesmo tempo na região crítica, que é chamado, tá? Essa região compartilhável é chamada de região crítica. Um processo pode estar sendo executado, ser executável bloqueado e pode mudar de estado quando ele ou outro executar uma das primitivas de comunicação entre processos. A comunicação entre threads é similar. Ela copia esse conceito de processo, tá? Condições de corrida ou condições de disputa. Em alguns sistemas operacionais, processos que estão trabalhando juntos podem compartilhar alguma área, alguma memória, né, comum, que cada um pode ler e escrever. É o que eu comentei sobre a região crítica. Né? Veja na figura, dois processos querem acessar a memória compartilhada ao mesmo tempo. Então tem aqui o processo A e o processo B, eles querem acessar o mesmo espaço aqui. Então aqui a gente tem o processo A entra na região crítica,
E aqui no tempo T1. No tempo T2, o processo B tenta entrar na região crítica. E aí B é bloqueado, porque o A já está na região crítica. No tempo 3, o processo A deixa a região crítica e o processo B pode acessar essa região. E no tempo 4, o B deixa a região crítica. Então, esse é um gerenciamento eficiente, não impedindo que dois processos estejam na região crítica ao mesmo tempo. Então, é exatamente condições de disputa, é esse problema aí para ser solucionado, para nunca deixar os processos que estão disputando acesso a essa área compartilhada, que eles não consigam fazer os dois ou mais processos e apenas um deles. A chave para evitar problemas aqui e em muitas outras situações envolvendo memória compartilhada, arquivos compartilhados e tudo mais compartilhado é encontrar alguma maneira de proibir mais de um processo de ler e escrever os dados compartilhados ao mesmo tempo. Colocando a questão em outras palavras, o que precisamos é de exclusão mútua. Isto é, alguma maneira de se certificar de que se um processo está usando um arquivo ou variável compartilhados, os outros serão impedidos de realizar a mesma coisa. Então, é uma solução, a exclusão mútua. É um dos conceitos para evitar que mais de um processo acesse sua região crítica ao mesmo tempo. Eu vou parar por aqui. Deixa eu ver. Está no finalzinho aqui desses slides, mas eu vou parar por aqui para a gente falar com mais detalhe de escalonamento em outra aula. Hoje eu vou parar aqui nas condições de disputa e regiões críticas. Condições de disputa e condições de corrida, a mesma coisa, tá? Eu vou parar nesse conceito aqui, escalonamento a gente volta a falar em outra aula, porque eu quero deixar uma aula prática com comandos Linux gravada também para essa aula, ok? Então continuamos depois, vou deixar esse vídeo disponível aí para a semana 3 e a prática com comandos Linux aí para gerenciar processos, ok? Então até nosso próximo encontro.